Você sabe qual o real significado da cruz de Cristo? Você sabe por que Jesus teve que morrer na cruz para nos salvar? Será que Deus não podia ter feito isso de alguma outra forma, sem ter que decretar o sacrifício de seu próprio filho? Fique com a gente que no vídeo de hoje a gente vai passar por diversos textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a gente vai estar falando aqui sobre o real significado da cruz de Cristo Jesus. Eu sou Matheus Borges e esse é o canal Rapsódia do Logos. Aqui nós falamos sobre teologia, analisamos versículos da Bíblia, batemos bastante aqui na tecla da soberania divina, também mostrando que a responsabilidade humana é sempre uma verdade bíblica. Fique com a gente, se inscreva no canal se você se interessa por esse tipo de assunto e vamos logo falar aqui do conteúdo desse vídeo, que é basicamente a cruz de Jesus Cristo. E é triste dizer isso, mas o que eu vou falar hoje deveria ser algo elementar de fato, só que não é. Não é porque os púlpitos das igrejas eles se tornaram completamente vazios do ensino bíblico a respeito da cruz. Quase não se fala mais sobre salvação, sobre pecado, e se falar vai ser uma coisa muito superficial, talvez quase legalista, talvez uma regra mais própria. Mas a gente acaba deixando de lado coisas fundamentais da fé. Por que Jesus morreu? Para que ele morreu? Ah, para nos salvar, tá? O que que isso significa? O que foi que Deus fez na cruz? Como é que na cruz o pecador que crê em Jesus passa a ser considerado justo porque ele creu? O que que aconteceu ali? Vamos mencionar tudo isso hoje. A verdade é que a Bíblia, no geral, ela é uma grande história de amor. Se você for reparar, não é a história de um Deus implorando para ter a atenção do homem, como muitos ensinam hoje em dia. É a história do pai amando seu filho ao ponto de escrever a história da forma que mais o glorificasse. E o ápice disso aí acontece na cruz. A Bíblia fala que convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. A cruz é o lugar, é o momento, é o clímax onde a vida derrota a morte definitivamente, onde Deus, após já ter se feito homem há muitos anos, ele conclui sua trajetória aqui sendo tentado e jamais comete um pecado, e na cruz ele morre, recebe o castigo dos outros, porque era completamente inocente, não tinha nenhuma culpa nele, em tudo foi tentado, a nossa semelhança, exceto quanto ao pecado. Mas vamos já começar aqui tentando responder a seguinte pergunta: o que Deus fez na cruz? O que o Pai e o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, o que a Trindade estava fazendo ali na cruz? O que aconteceu ali? Quero ler dois textos primeiro, ambos do Antigo Testamento, Provérbios 17:15 e Isaías 53, do 9 ao 10. Vamos começar com Provérbios. Preste bastante atenção nisso aqui. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então vamos lá. Bem simples de entender, certo? Literatura sapiencial, Provérbios, tem um paralelismo aqui. Repare nisso. Absolver o ímpio, ou seja, não condenar quem merece ser condenado. Não retribuir com castigo aquele que merece o castigo. E condenar o justo, ou seja, condenar o inocente. Está dizendo o seguinte: Deus odeia que você faça injustiça. E que tipo de injustiça? Condenar alguém que é justo, condenar alguém que não merece ser condenado. E poupar alguém que não merece ser poupado. Poupar alguém que merece ser condenado. É isso que está escrito. Isaías 53, 9 e 10. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, uma profecia de Isaías sobre o Messias, sobre Jesus.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Lembra o que a gente acabou de ver lá em Provérbios? O que o Senhor odeia? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Quer dizer que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar na cruz. Na cruz, Deus fez algo que ele afirmou que ele odeia, que é basicamente condenar o justo e absolver os ímpios. Só isso aqui já faz parte do chamado escândalo da cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas calma, foi isso que Deus fez na cruz. Ele condenou Jesus o inocente e absolveu todo aquele que crê, os culpados. Mas por que ele fez isso? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Significa o seguinte: na cruz, enquanto o inocente, o justo, o santo Jesus estava sendo condenado por nossos pecados, condenado pelos pecados que não eram dele, Deus pegou toda essa imundícia dos eleitos, não é da humanidade toda. Deus pegou os pecados dos eleitos que já haviam sido cometidos e os que ainda seriam cometidos, colocou sobre Jesus na cruz. E aí ele castigou esses pecados em Jesus na cruz. E uma vez que ele fez isso, ele satisfez a sua ira. A ira sobre o filho? Não, ele era inocente. A ira sobre os eleitos, sobre aqueles que são salvos. Só que Deus colocou toda a razão, todo o motivo dessa ira sobre Jesus e castigou o seu próprio filho. E uma vez tendo feito isso, uma vez que Deus transferiu a injustiça do homem e colocou sobre Jesus e a castigou sobre Jesus, o Pai pega a justiça de Cristo, santo, perfeito, inocente, o único justo que já andou sobre a terra. E essa justiça ele coloca sobre esses de quem o Pai tirou a culpa e colocou sobre Jesus para castigá-la. É uma transferência que acontece aqui. Vamos ler de novo isso daqui. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isso que significa imputar a justiça a todo aquele que crê. Por isso que você pode ser considerado justo e ser aceito por Deus. Não é você que aceita Deus, é Deus que aceita você. Deus fez você se tornar aceitável a si mesmo, a Ele. Efésios 2:16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Agora está falando já dessa diferença entre judeus e gentios. Somos todos unidos no corpo de Cristo por meio da cruz. Se você ler Romanos, o iniciozinho da carta de Romanos, vai ver que não existe nenhuma diferença quanto à pecaminosidade. Judeus, gentios, são todos pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus. Na cruz, ambos os povos, todos os povos, sem distinção, são todos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo. De todo aquele que já teve a ira de Deus sobre ele satisfeita no Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E agora eu quero ler Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23. Aqui a gente tem um resumo do Evangelho. Um resumo do Evangelho. Nesses 3 versículos nós vamos ver praticamente tudo o que há de mais importante, o âmago, o coração do Evangelho. Antes vocês estavam separados de Deus.
Lembra? Com seus pecados, com a ira de Deus sobre si, afastados, não povo. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora quando? Na cruz. Agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Porque a ira foi paga, a dívida foi paga. Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Percebeu? Deus nos purificou para que fôssemos apresentados a Ele. Senão, nós não poderíamos nos achegar a Deus. Porque Deus é completamente santo e o homem, pecador, com a sua natureza escravizada para o pecado. Nunca seríamos aceitáveis, nunca conseguiríamos corresponder ao padrão de Deus de justiça. Nunca conseguiríamos fazer isso. Jamais conseguiríamos fazer isso. Por isso que Jesus fez por nós. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa falácia que dizem por aí, esse negócio de que a teologia reformada ensina que se a pessoa é um eleito, então ela pode viver pecando. Se fizer isso, não era um eleito. Porque como pode alguém reconciliado com Deus por meio do corpo físico, da morte de Jesus Cristo, alguém que recebeu a justiça de Deus, passar o resto da vida numa prática, num costume de pensamentos ímpios, impuros, pecaminosos? Se a pessoa fez isso, ela se afastou da esperança do Evangelho. Ela não está alicerçada e nem firme na fé. É um falso irmão. Tem aparência de ovelha, mas é lobo. Tudo bem, mas por que ele teve que morrer? Será que foi para poder pagar alguma dívida com o diabo? Tem gente famosa que diz isso aí. Será que a dívida que nós tínhamos era com o diabo? Por exemplo, eu pequei, agora estou devendo minha alma para o diabo? Não, tem nada a ver isso, pessoal. Tem nada a ver isso. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele morreu tomando sobre si a nossa maldição. Romanos 3, 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Uma morte propiciatória, foi em nosso lugar, foi para poder satisfazer uma ira, demonstrando a sua justiça, a justiça de Cristo. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus foi tendo paciência com os eleitos, esperando chegar a hora de castigar isso na cruz de Jesus, de satisfazer a sua ira na cruz de Jesus. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo, Jesus como justo, Deus como justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele tornou justos todos aqueles que têm fé em Jesus. Efésios 1, do 7 ao 10. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Agora ele está falando que foi tudo um plano. Perceba isso aqui. O mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em outras palavras, a cruz é o lugar, é o momento
no qual Deus fez tudo convergir em Jesus. Glória máxima sobre Cristo Jesus. Algo que os maiores triunfos romanos jamais conheceram. Algo que nenhum rei da terra, nenhum imperador, nenhum sábio, nada, jamais, ninguém teve isso. É simplesmente a história do universo. Todos os decretos de Deus que ele estabeleceu antes da fundação do mundo, antes de criar o tempo, tudo convergindo para Cristo, para a cruz de Cristo, na qual Jesus é ali coroado, não com uma coroa de espinho apenas, mas com toda a coroa da glória de Deus. A glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, que se despiu dela para poder vir aqui como um sacrifício pela nossa culpa, para pagar a dívida que nós tínhamos com o Pai. Deus pagou a dívida que nós tínhamos com Ele mesmo. Nós não poderíamos pagá-la. Para a gente encerrar, quero trazer 3 reflexões. Em primeiro lugar, Jesus ser morto por Deus na cruz sempre foi o plano. Não foi um ato de contingência. Não é como se Deus tivesse plantado o jardim no Éden, colocou o homem e a mulher ali para conviverem para sempre com ele, e aí tudo deu errado, fugiu do controle, e Deus foi aparando as arestas até que precisou que Jesus morresse na cruz. Não. A gente já viu que isso aqui foi o propósito de Deus, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Foi tudo, toda a história, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, já escritas por Deus, decretadas, tudo que já aconteceu. E se você se perguntar por que Deus escolheu esse futuro que vivemos hoje e não outro, sempre tenha isso em mente, é porque a realidade que Deus escolheu, porque Deus não conhece só o futuro, Ele conhece o futuro do pretérito também. Ele não só sabe o que vai acontecer, Ele sabe o que aconteceria. Toda essa realidade. Tudo é como é, porque é a forma de glorificar mais a Jesus Cristo. Esse é o motivo de tudo. Essa é a razão de tudo. Uma peça vai se encaixando nesse quebra-cabeça final e tudo culmina na glória de Jesus Cristo. Em segundo lugar, apenas retomando, já mencionei isso aqui ao longo do nosso vídeo, Jesus não morreu para pagar uma dívida que tínhamos com o diabo. Esquece isso, pessoal. Isso aí é mitologia pagã, cristã, pagã, sei lá como é que a gente falaria isso. Como se estivesse comprando nossa alma de volta. A dívida era com Deus. Deus criou o universo, estabeleceu uma regra, nós a descumprimos. Por toda a nossa vida, desde o nosso primeiro pai Adão, nós a descumprimos. Tínhamos uma dívida com o Pai. A humanidade caída, aqueles que Deus deixou à sua própria sorte, os não eleitos, eles ainda têm essa dívida. Ela não foi paga na cruz de Jesus. A ira de Deus cairá sobre eles. E por isso serão lançados um dia no inferno e, por último, no lago de fogo. Em terceiro e último lugar, a cruz foi a morte da morte. A morte da morte. Porque se a morte pensava que podia condenar todos os seres humanos, em Jesus isso deu errado. Porque ele morreu ao receber sobre si o pecado de todos os homens que creem em Jesus Cristo, que Deus já os tinha como propriedade, como ovelhas. Só que ela não pôde contê-lo, ele ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque era inocente. Por isso, na cruz, a morte foi derrotada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ela foi completamente derrotada. O Império Romano foi derrotado. O imperador continuava lá, César continuava lá.
tivemos até crápulas piores no Império Romano depois da cruz de Cristo. Só que a condenação máxima do império, que era a crucificação, não foi suficiente para conter o Filho de Deus, o Filho de Davi. A morte não conseguiu parar Jesus. Tenha isso em mente. Entenda que todas as coisas ruins que possam acontecer na vida, que já aconteceram, fazem parte do plano maior de Deus. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo glorifica a Jesus Cristo. E se você já é um salvo, se o Espírito Santo já te regenerou, você compartilha com o Pai esse amor em comum pelo Filho. O maior amor dos cristãos é Jesus. O maior amor do Pai é Jesus. Não pense que Deus ama mais a humanidade do que Ele ama o Filho. É até uma coisa sem sentido a gente falar isso, porque é como se nós pudéssemos mensurar graus de amor em Deus, um Deus infinito, que é amor, a sua essência é amor. Porque embora, olha como isso é uma coisa impressionante, até chocante também, embora ele tenha feito tudo convergir para a glória de Jesus, ele não poupou esse próprio Filho para resgatar aqueles que ele fez para estarem consigo por toda a eternidade. Que amor é esse? Porque a gente pode parar para pensar e entender por que o pai pode amar o filho, porque ele é perfeito. Mas como é que ele pode nos amar ao ponto de sacrificar o filho que é perfeito? Se isso não choca você, você não entendeu nada que eu acabei de falar aqui. Assista de novo esse vídeo. Leia todos esses textos que eu mencionei. Leia os contextos, leia os livros inteiros. E eu peço a Deus que ao fazer isso, o Espírito Santo toque no seu coração, destrua as paredes de pedra e fira o seu coração. E um dia você possa dizer: fui ferido com a tua palavra e te amei. Deus te abençoe. Se tiver alguma dúvida, deixe algum comentário, curta o vídeo, compartilhe com aqueles seus amigos que você sabe que precisam ouvir isso aqui, que talvez nunca tenham escutado o que de fato é a cruz de Jesus Cristo. Que você tenha uma ótima semana. Se inscreva no canal, a gente posta vídeo toda segunda-feira, 18h30, sempre falando sobre a Bíblia, sobre Deus, assuntos difíceis às vezes, mas tentando trazer da melhor forma possível para que você possa entender a palavra de Deus, sem misticismo, sem mistérios, mas que você possa entender e você se empenhe na leitura bíblica. Isso vai mudar a sua vida. Até semana que vem. Deus te abençoe.